Olá, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a cada um que já está entrando aí para esse Que, bate-papo que a gente vai ter hoje. que maravilha, né? Estamos aqui finalmente. Estão vindo aqui. Carlos Batista acabou de adentrar. Muito bom. Boa noite, Carlos. Forte abraço. Pois é, eu conheço esse Carlos, eu acho que eu conheço. Eu desconfio que você conhece bem. Ba- Vamos deixar aqui. Então, tudo bom. Vamos lá, boa noite, caros associados, convidados, familiares. Hoje nós temos aqui uma live um pouco diferente das outras que ocorreram, nas quais nós estávamos debatendo temas, né, que são de interesses da categoria e algumas questões que têm ocorrido ao longo da pandemia. Pouco mais de um mês atrás, eu combinei com a minha grande amiga Suzane Andrade para que ela fizesse essa pequena participação hoje, aqui junto com todos nós, em face desse momento, né, que todo mundo vive e que nós atravessamos, que é essa pandemia da Covid-19, que mexeu com muita gente, né, tem deixado muitas pessoas estão bastante preocupadas, né, e aquilo que nós conversamos, né, Suzane? As pessoas elas reagem de diversas maneiras. Né? Tem pessoas que continuam tocando sua vida naturalmente, né, normalmente. Tem outras pessoas que até estão produzindo mais, estão se reinventando e trabalhando cada vez mais. E outras, infelizmente, ficam paralisadas, né, por diversos motivos, até compreensivos. Muita gente, muito microempresário que está com o seu negócio ameaçado, muita gente perdeu seus empregos. Então, é um momento que precisávamos parar, respirar um pouquinho. Então, mesmo que seja um tema que não é recorrente à categoria, mas um tema de muita importância, né? Até porque quem é que não se encontra, se não estiver à beira, né? À beira de entrar no estresse. Então, vou apresentar-lhe, né, a todos, né? Tem muita gente aqui que é do seu ciclo de amizades, alguns alunos que te seguem, Eu familiares, né? entrando, a professora, a turma Aí, um abraço aqui, um forte abraço à dona Neide Anjos, a matriarca, né? Tem acompanhado aqui algumas lives. Um abraço ao Coronel Roberto Guimarães, acabou de adentrar aqui também a nossa live. Então, Suzane Andrade é uma grande amiga, né? É uma grande amiga de longas datas. E, Suzane, eu vou fazer aqui, falar um pouco de seu. Não vou aqui falar do seu currículo, né? Porque até ao final eu vou dizer aqui aos nossos associados e convidados o que é mais importante até do que o seu vasto currículo. A Suzane Andrade ela é professora universitária, né? Ela é pedagoga de formação, tem uma mestrado em saúde, né? Saúde coletiva. coletiva, é consultora de desenvolvimento humano, palestrante, master coach, tem como seu mentor nada menos do que Roberto Chiachik, é escritora, né? Ela tem 2 livros, ela vai falar depois um pouquinho, mas aqui eu vou dizer, eu tenho aqui os 2 autografados. O Segredo do Sucesso é Ser Humano, né? Tenho aqui meu autógrafo, né? Estive lá na Saraiva em 2013, não foi isso? Suzane, me corrija aí, 2013, o lançamento? Presente, você esteve presente no lançamento dos dois aí em Dos Salvador. dois. O poder da simplicidade no mundo atual. Então, mas mais do que esse currículo, né, da nossa amiga Suzane, ela trata os seus alunos, os seus clientes, os seus pacientes, né, porque também eu esqueci de falar, ela também é terapeuta, não como clientes, não como alunos, não como orientandos, não como pacientes, e sim como ser humanos. É um dom que ela tem, cuidar de pessoas, e isso a motiva. E foi justamente por isso que ela aceitou de pronto esse convite. Ela bloqueou, tem pouco mais de um mês, salvo engano, foi um pouco antes do São João, dos festejos de São João, e ela bloqueou a agenda dela, né, que é bastante concorrida, digo aos senhores, né, às senhoras e senhores que estão aqui acompanhando, mas ela bloqueou justamente para poder buscar contribuir,
né, para os nossos associados, e não só os nossos associados, né, todas as pessoas. Nós estamos aqui fazendo uma live aberta no Instagram, então todos aqueles que estão aqui nesta noite, sendo brindado por esse nosso bate-papo que vamos ter dentro em muito breve. Então, fora isso tudo, não bastasse, né, eu sei que como tem aquela máxima, né, Suzane? Então, quem faz caridade tem que fazer de forma silenciosa, não precisa ficar anunciando. Mas ela também tem um trabalho bonito junto ao GRAT, né, que é um grupo de assistência ao tratamento e hospedagem infantil, que tem lá em São Paulo. É um trabalho muito bonito, né, que se ela quiser, ao longo desse bate-papo, ela pode fazer alguma menção. Então, Suzane, então eu apresento, né, aqui os nossos associados. Ontem até nós tivemos um pequeno bate-papo que acabou sendo, né, até uma live, né? Durou pouco, 60 ou pouco mais de 60 minutos. Então tá joia. Então a plateia aí é toda sua. Pois é, Wildson, quero começar já agradecendo, meu amigo, esse convite. Um abraço aí para os associados da Força Invicta Oficial, dos militares, aos amigos que estão chegando aí, alunos, e cada um de vocês. Eu sei que o Wildson fez essa apresentação de Suzane do Crachá, né? Com todo esse currículo que ele falou. E eu quero dizer que Suzane, que está atrás desse crachá, além de amigo de Wildson, eu sou filha de Sandoval e Neide, um casal baiano. Hoje eu moro em São Paulo e está falando para esse público. Tem gente de São Paulo aqui também, esse público da Bahia também. Para mim é um grande prazer. Para mim é muito bacana estar aqui. Sou casada com Carlos e sou mãe de Mariana e Ana Beatriz. Por que eu estou falando disso aí, de quem está atrás do crachá? Porque é para quem está atrás do crachá que eu vim falar aqui hoje. Para quem está atrás de uma farda, atrás de um jaleco, essa turma toda que está na linha de frente aí nessa fase desafiadora que a gente está passando da pandemia. E quando a gente fala de inteligência emocional, falar de como evitar o estresse, a gente está falando de ser humano. E às vezes no mecanismo da correria do dia a dia, a gente esquece desse ser humano que está atrás do crachá, do jaleco, que está atrás da farda, e a gente precisa se conectar a esse ser humano que é a gente. E a gente vai falar justamente de nós, falar de cada um que está chegando aqui. Já agradeço aí a participação de vocês. E quando você fala, sabe, Wilson, a questão da Covid, da pandemia, do que aconteceu, tem um ponto que é muito importante, já para começar, é entender que a questão, para poder a gente evitar o estresse e fortalecer a inteligência emocional, é a gente já começar entendendo de que a questão não está no que acontece com a gente. A questão está justamente em como eu lido com o que acontece comigo. O Steve Covey, ele traz um princípio do 90-10, onde ele diz que 10%, na verdade, é o que acontece com a gente. E 90% é de como a gente lida com o que acontece. E para a gente fortalecer a nossa inteligência emocional e evitar o estresse, a gente precisa justamente encarar tudo o que acontece na vida da gente de uma maneira bem fortalecida com essa inteligência emocional. É o que a gente está vendo aqui nesse momento de pandemia, né? Sim, sim, sim. E assim, né, a questão entrando um pouco, né, da inteligência emocional, é justamente nós nos conhecermos, sabermos quais são as nossas reações em face de cada situação, conhecer a reação do próximo e também saber trabalhar isso, né, nessa relação interpessoal, não é? Então, buscando minimizar aquelas consequências, né, que nós sabemos que são mais avassaladoras ao próximo e não a nós. Né? E da mesma forma, o próximo, quando detectar que estamos tendo uma reação adversa àquela em que ele não está tendo, da mesma forma ele buscar, não é? Aquele auxílio mútuo, né? Então aquela relação interpessoal. Isso. E para a gente ter uma boa relação interpessoal, o primeiro passo é a gente se conhecer. A gente entender como é que estão as minhas emoções. Quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente está se referindo a como eu lido com minhas emoções diante das situações que acontecem. E quando a gente fala de estresse, o estresse acontece quando eu perco o meu equilíbrio interno diante de algo que acontece externamente. Então, a questão está justamente nesses 90%, que é como a gente se trabalha para a gente lidar com o que acontece. Um simples atraso de um voo, ou alguém que
que derrama o café em sua farda, no seu jaleco, ali está no 10%. Os 90% é como a gente vai lidar com essa questão. E o primeiro ponto, realmente, é a gente se conhecer. É a gente mergulhar nesse autoconhecimento, entender dessas minhas emoções, entender o que é que eu estou sentindo, porque às vezes a pessoa quer fugir do sentimento. Eu não estou sentindo nada, quer fugir, e eu preciso entender o que está passando aqui por esse sentimento. E esse sentimento ele é determinado pelo padrão de pensamento que a gente tem. E aí eu tenho visto muito, até dentro dessa pandemia, o quanto a gente precisa ficar atento, o quanto eu vou ser responsável, até pelas notícias que eu estou tendo acesso. Está em minha mão também o poder de receber notícias, o tempo todo estar conectado com o negativo, ou eu quero, por exemplo, estar assistindo a TV, inteligência emocional, eu decidir, eu tomar a decisão de como eu quero me relacionar com o que está acontecendo. O que é que eu quero ouvir de um noticiário? O controle remoto está em minha mão. Assim como também o controle remoto precisa estar em minha mão para eu dar conta de todas essas emoções que eu sinto, para que o que acontece comigo, ele não me leve ao estresse. Na verdade, eu posso decidir ficar tranquila diante das situações que acontecem comigo. Suzane, foi outro dia desse, eu esqueci até o nome do palestrante, né? Perdoe-me ele. Foi uma palestra que foi aberta na escola de minha filha, né? Então, falando sobre as inteligências, né? Aquele trabalho das inteligências que hoje se divide, né, naquela questão do QI, QD, QE, QV, QP, né? Quociente intelectual, quociente de discernimento, quociente emocional, o volitivo, né, o da vontade, e o positivo, né, da positividade, do otimismo. Então, foi isso que você acabou de abordar. Então, o QD, que é o discernimento, é onde nós vamos aqui discernir aquilo que devemos ou não fazer naquele momento. Então, naquele momento, eu tenho aqui uma pilha de trabalho a resolver. Eu irei dar continuidade ou será que aquele momento é o momento de eu dar uma parada, brincar com o meu filho, que, né, no caso meu, minha filha, né, brincar com minha filha, assistir um filme, né, escolher em conjunto, né, um filme para que assistamos, para poder, naqueles 10, 15, 20, 30 minutos, né, eu acompanho muito os desenhos da minha filha, e são aqueles episódios de 15 minutos. Né? Então, em 15 minutos, você pode se desconectar daquilo que está te levando à beira do estresse e recarregar as energias para retornar, não é, aquele trabalho que te aguarda. Pois é, e a sua Mari agradece, não é? E a sua Mariana agradece. Sim, a charada tua, né? Da tua primogênita. E que eu vi aqui, entrou também um beijo, Mariana, viu? Ó, Mariana. Bia também está aí, né? A família está toda presente. Quando você fala desse ponto de dar oportunidade de estar em contato com as pessoas que você quer bem, de vida pessoal, eu estou me lembrando agora de uma frase de George, que ele é um especialista de estresse. Ele diz que o estresse chega quando o amor vai embora. E é interessante a gente entender que amor é esse que vai embora, que a gente permite que o estresse chega. E aí tem 3 pontos importantes, sabe, Wilson, que a gente precisa ficar atento. E aí eu convido a cada um que está aqui nessa live e quem vai assistir depois, que vai ficar gravada, né? Para parar para pensar como é que está esse amor em sua vida. Quando a gente fala que o estresse chega quando o amor vai embora. E aí tem 3 pontos, 3 causas que a gente identifica, que assim, o primeiro, essa correria que a gente vive. Quando eu estou correndo de um lado para o outro, eu estou trabalhando sem entender nem qual é o sentido daquilo que eu faço, qual é o propósito mesmo do meu trabalho. Eu estou só de maneira mecânica fazendo coisas, o que é que acontece? Eu estou deixando de ter amor por mim, no sentido e pelas pessoas, porque eu estou desconectando das pessoas. Outro ponto importante, que é essa questão da falta de amor, é quando eu esqueço de equilibrar a vida pessoal com o profissional. Eu esqueço realmente de me dar a oportunidade de chegar em casa, sair do trabalho, eu estou em casa, me desligar completamente para poder estar em contato com família, ter momentos, porque tudo isso contribui muito para você alimentar a tua inteligência emocional e evitar o estresse. Inclusive, um alto grau de estresse, de depressão, a pessoa pode chegar ao pânico. E o que é que leva a isso muito é a falta de lazer e prazer. Então, a gente precisa realmente ficar atento a esse ponto. E outro ponto que é essa falta de amor
é quando você deixa de respeitar os teus valores internos e você quer implementar uma atitude que é diferente da tua. Então, às vezes, eu vejo um militar que coloca a farda, ou é um profissional de saúde que coloca o jaleco, ou um profissional de tecnologia da área financeira que coloca o crachá. Agora eu tenho que ir para cima da área financeira. Eu falei até da área financeira agora, porque eu lembrei de uma profissional que eu acompanhei uma vez, o Wilson. Uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa de valores, de bondade, de generosidade. E quando ela assumiu o crachá dela da área financeira, ela dizia que estar na área financeira a pessoa tinha que ser agressiva, para que o outro realmente ouvisse aquilo que ela tinha que falar, porque era um ambiente muito homens, tinha que ser agressivo. E ela começou a entrar num nível de estresse tão grande, teve que a gente acabou trabalhando muito essa questão dela respeitar quem é esse ser humano, porque a gente precisa respeitar, porque senão você começa a estar deixando que o amor vai embora e esse estresse chega. Então, trabalhar esses 3 pontos, da gente ter mais conexão com a gente, com o momento presente, a gente equilibrar a vida pessoal com o profissional e a gente respeitar os nossos valores internos para a gente poder ter atitudes alinhadas a ele, e ajuda muito a gente fortalecer a inteligência emocional e ajuda também a estar evitando o estresse, né? É o que eu gosto. Bem, ó, colega. Opa, seja bem-vinda, Márcia. Como eu gosto sempre de falar, né, trazendo um pouco aqui para a linguagem jurídica, né, a questão da razoabilidade. Então, quando essa tua paciente, né, no caso de mentoria, né, sua cliente, ela falou que eu preciso ser agressiva, às vezes foi eu nem digo que uma preparação daquele, né, do pessoal que trabalha nas finanças, ou tem aquela preparação do pessoal do TI, né? Carlos aí, nosso grande, né, especialista em TI, que agora passou a cuidar de seres humanos, né? Ele deu aí uma pequena pausa, não sei se definitiva ou não, mas sempre próximo daquelas pessoas, né, da tecnologia da informação. Então, as pessoas, às vezes, elas se preparam, ou às vezes até elas internalizam aquilo que verdadeiramente não é. Então, ela não precisa ser agressiva, né, para alcançar os seus objetivos. E aquilo que nós conversamos anteriormente é a questão que as pessoas ficam querendo se pautar: eu quero ter sucesso. Né? E às vezes as pessoas acham que sucesso é dinheiro, é patrimônio. E não necessariamente. Às vezes a gente ouve assim, né, falar: pô, a tal pessoa ela é tão infeliz em dinheiro. Não é? Então, o sucesso, na verdade, é se buscar a felicidade. Não é? E para se buscar a felicidade, não se temos tão somente na questão financeira, somente na questão patrimonial. Tá me ouvindo aí? Sua conexão falhou um pouquinho, mas agora voltou bem. Não estou escutando. Agora, tá. A conexão está um pouco, tá um pouquinho lenta, mas vamos. Suzane, a conexão agora voltando. Agora pode ir. Tá ouvindo? E agora isso é interessante, sim. Até quando você fala de quando tá ouvindo aí? Está falhando um pouquinho, mas estamos ouvindo. Vamos seguindo. Suzane, eu não sei se, né, deu uma parada. Então vou aproveitando aqui uns abraços para as pessoas que estão. Deixa eu tentar conectar ela aqui novamente. Ela saiu para ver aqui a conexão dela. Vamos tentar reconectando aqui. Vamos lá, Suzane, lhe trazendo de volta. A conexão, não sei se está... Vamos ver agora se melhora. Vamos lá. Vamos lá.
Então, até eu pegando o gancho do que você falou sobre a questão de sucesso, de felicidade, eu quero até trazer o exemplo dessa mesma profissional que eu acompanhei em coach, que assim, ela estava no momento de declínio e quando ela passou a respeitar esse valor interno dela, que era o perfil dela, foi o momento que ela passou realmente a ter sucesso. Ela foi assumir a superintendência de um grande banco e foi o momento que ela estava feliz, porque inteligência emocional Travou um é pouquinho também a gente novamente, aproveitando um abraço ao Coronel. escolha, sucesso. Tá travando ligeiramente, mas agora eu acho que estabilizou. Mas aproveitando um pouquinho, mando um abraço ao Coronel Assunção, acabou de adentrar a live. O Coronel Assunção é presidente da SOFEPAR, Associação dos Oficiais Militares lá do estado do Paraná. E dia 12 de agosto estaremos aqui juntos também numa live que o Coronel Assunção estará aqui nos abrilhantando, fazendo uma análise dos militares estaduais à luz da Constituição Federal. Por favor, Suzane, agora acho que estabilizou o sinal. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão chegando agora. Então, como eu estava falando, Wildson, essa questão que você que interrompeu um pouco aqui, eu peguei que você estava falando de sucesso e felicidade, né? Até essa profissional mesmo aí, trazendo até esse exemplo para inspirar vocês. No momento que ela respeitou o perfil dela, para ela ter atitude, tendência de um grande banco, e assim ela estava feliz. Isso que é importante, porque se a gente está feliz naquilo que a gente está fazendo, a gente tem sucesso, a gente cresce e a gente evita esse estresse todo, né? Porque a gente vai fortalecendo a inteligência emocional. Sim, sim. Inclusive, mandar aqui teve... aproveitar aqui, não posso perder a oportunidade de mandar um beijo para a Pintinha, né? Sani, grande Sani Andrade. Agora, ela, enquanto a Suzane está radicada em São Paulo, o Sani retornou a Jequié. Né? Vai cuidar de pessoas em Jequié. Viu? Um beijo, Sani. Vamos lá. Um beijo, minha irmã. Muito bom. A Bahia toda entrando aí. Presente, a Bahia presente, né? Não poderia deixar de ser, né? Afinal de contas, apesar de estar alçada, né, ao mundo a live, mas está sendo originada, né, da Bahia. Um abraço também à doutora Jaqueline Salles, né, nossa advogada lá de Porto Seguro, acabou de adentrar aqui, nesse momento, ou readentrar a live. Seja bem-vinda, doutora Jaqueline. Muito, muito bom, gente, estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos. Inclusive eu estou aqui ganhando tempo para o nosso, né, Carlos Batista dar um jeito aí nesse, né, nosso mestre da tecnologia. Ele sanar, ele lançar essa antena extra aí para poder melhorar o sinal. Você estava falando sobre essa questão do pensamento positivo, sim, a questão do relacionamento interpessoal. E tem um ponto, sabe, Wildson, fundamental nessa questão de relacionamento interpessoal, que ajuda muito a você fortalecer a sua inteligência emocional. É o que a gente viu nessa pandemia agora, que surgiu uma onda de solidariedade entre as pessoas, de colaboração. Isso é muito importante para fortalecer a inteligência emocional também. Quando você colabora, quando você está ajudando o outro, naturalmente você acaba fortalecendo a sua inteligência emocional, você evita o estresse. Inclusive, você falou até do coeficiente de inteligência, da positividade. A gente tem o grande pai da psicologia positiva, o Martin Seligman, fez uma pesquisa onde ele identificou que colaborar, ajudar o ser humano, isso ajuda, inclusive, a evitar doenças da alma, porque é uma das principais fontes de realização do ser humano. Né? Quando a gente está ajudando o outro, é o que a gente está vendo muito hoje na pandemia, o quanto, principalmente, esses profissionais de linha de frente, né? Como os militares, saúde, como entregadores, os porteiros, o quanto, nesse momento, eles estão ajudando as pessoas. E é importante dar foco. Quando eu dou foco no que tem de positivo nisso, eu estou falando de inteligência emocional também. Estou ouvindo bem. Vou aproveitar aqui só fazendo esse pequeno, né, dueto. Suzane, toda vez, né, que eu parei
as vezes que eu mais aprendi em minha vida foi toda vez que eu procurei ajudar, né, a ensinar alguém. Então, toda vez que eu procurei ensinar alguém algo, foram as oportunidades que eu tive de aprender mais ainda de uma forma facilitada. Eu sempre gostei também da mesma forma de ajudar pessoas e de um tempo para cá, né, vou até lhe dizer de menos de 2 anos para cá, de uma forma mais intensa. E as pessoas não fazem ideia, né, de o quão nós somos ajudados quando nós ajudamos pessoas, o quão o universo, né, ele se abre para nós a partir do momento que nós passamos a ajudar pessoas, né? Isso é realmente muito gratificante e quem o faz sabe muito bem disso. Mandando aqui um abraço também para o sargento, né? Aí, a nossa live é aberta, né? A nossa associação é uma associação de oficiais militares estaduais, mas aberta a todos. Sargento Aguinaldo da tua terra, de que é, né? O sargento Aguinaldo aí, não sei se é amigo de Sani, seu amigo, né? Falhou aqui. Hã? Falhou, meu. Estou dizendo, Verônica, na faculdade de Ouvi, fonoaudiologia Verônica. profissional da área de Ouvi. saúde aí, você para frente. Aí, voltou. Vamos lá, vamos ver se agora sustenta. Vamos resgatar aqui novamente. O sinal está com algum problema. Trazendo de volta, vem a Suzane mais uma vez. Aguardando. Vamos ver agora. Diz Seja que bem... a questão, Hã? a questão não está no que acontece com a gente, mas como a gente lida com o que está acontecendo. Então, vamos ter nos divertir, sendo bem-vinda várias vezes, né, Wilson, com essa piada, manter a paz, respirar a paz e se divertir com isso, não é verdade? Acontece nas melhores famílias. Acontece nas melhores famílias. E você estava falando nesse instante sobre esse ponto da colaboração, do ajudar. Sim. E o momento que você ensinou sempre foi o momento que você mais aprendeu. Eu até brinco em sala de aula, que eu digo assim, que a gente como professor, estando em sala de aula, a gente precisava até pagar algum salário, porque a gente aprende tanto com o aluno, é impressionante como a gente aprende ensinando. Uhum. E no início, grátis, eu digo Grat, eu estou há 13 anos aqui em São Paulo, o Grat é uma casa de acolhimento. Tá. Grat, eu faço um trabalho voluntário no Grat. E esse trabalho voluntário no Grat que eu faço, eu digo que eu sou que mais dia que eu faço um trabalho no Grat, eu me sinto muito realizada, muito feliz. Saber que eu estou ajudando ajuda muito em nossa inteligência emocional, né? Sim, sim. Não, desculpa, me interrompi. Isso. E eu queria até aproveitar para tocar no ponto, sabe, Wilson? Especialmente para esses profissionais que estão na linha de frente nesse momento da pandemia, de que a gente precisa também entender que tem um ponto que depende da gente. Porque eu vejo também muitas pessoas, além de ajudarem, que isso ajuda a evitar o estresse, em algumas situações pode elevar o nível de estresse se elas não ficarem atentas a, por exemplo, fortalecer a resiliência delas. Porque fortalecer a resiliência é um caminho também para a gente fortalecer essa inteligência emocional e evitar o estresse. Aí você pode perguntar, Suzane, o que é que eu posso fazer para fortalecer essa tal dessa resiliência, né? Que é a minha capacidade de voltar ao meu equilíbrio passando por situações, né? Tem um ponto que é importante, que é assim, entender que eu começo controlando a situação, né? Eu controlo a situação, eu estou atendendo as pessoas, eu estou ajudando na segurança, na área regional, na linha de frente. Chega um ponto que faltou um medicamento, está faltando vaga, eu vou procurar influenciar.
influenciar ao máximo para poder ajudar essa pessoa. E o grande salto para você fortalecer a tua resiliência, que é a tua capacidade também, sabe, Wilson, de dizer assim, nossa, agora não dá mais de mim. Porque eu vejo muitos profissionais, por exemplo, da área de saúde, infelizmente, tem acontecido muitas questões catastróficas, como a morte de um paciente. Eu estou ali ajudando o paciente, de repente aconteceu uma morte, é a nossa capacidade de entender também que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para poder dar um sentimento de culpa, que eu vejo muitos profissionais de saúde, profissionais da área de segurança, que acaba trazendo muito para si essa questão. Então, eu preciso sim influenciar, fazer tudo que depende de mim, só que chega um ponto que eu preciso entender e virar a página, dizer assim, eu fiz tudo que eu podia e agora, assim, não dependia mais de mim, sabe? Porque às vezes o profissional também quer assumir muito um papel de super-herói. A gente ajuda, a gente colabora, a gente está aqui para fazer do mundo um lugar melhor. Isso é inteligência emocional, colaborar ajuda a evitar tudo isso de estresse, mas eu preciso entender que eu não sou super-herói. Eu preciso entender que eu sou humano, que eu cheguei e no momento de lazer e prazer, eu preciso me desconectar também desses momentos para poder eu me abastecer, seja com família, com amigos, momento de lazer, porque tudo isso vai me ajudar a me nutrir para que eu enfrente novamente novas situações no dia a dia. Então, essa é uma atitude fundamental também. É o famoso equilíbrio, né, Suzane? É o famoso equilíbrio. Quando a pandemia, todos nós fomos pegos de surpresa, né? A pandemia aqui surpreendeu a todos, então foi uma situação que tivemos que enfrentar nós aqui do Brasil a partir de março, né? Apesar de que já vínhamos acompanhando pelo noticiário que na China começou em novembro, aí janeiro chegou, não chegou ao Brasil, aí fevereiro faz carnaval, não faz carnaval, mas fizeram um carnaval, né? E aí estamos agora vivendo esse carnaval agora, né? Tendo que enfrentar a pandemia. Então, de março foi uma situação nova. Então, nos meus primeiros 60 dias foi aquele momento de pico de trabalho para mim, né? Não cheguei ao estresse, mas cheguei perto disso. Então, eu até brincava, eu estava no ritmo que eu estava trabalhando de 12 a 14 horas, às vezes até tiveram dias que eu trabalhei 16 horas no dia. Um absurdo. Eu estava trabalhando de segunda a segunda, então entrava final de semana. Passados os primeiros 60 dias, aí eu fiz aquele meu, né, o PDCA, o planejamento, que o planejamento teve que ser feito em curso, né? Até porque nós planejamos de forma antecipada. Se não sabíamos da pandemia, não tínhamos como planejar, por óbvio. Passados os primeiros 60 dias, então, né, na linguagem popular, a bola foi colocada ao chão, e aí, a partir disso, sim, não, vamos trabalhar aqui, né, 8 às 18, 8 às 19, né, tem alguma necessidade extra, vamos à frente, mas deu sexta-feira, dá aquela relaxada para recarregar as baterias, a energia, para na segunda-feira reiniciar. Porque senão não tem ser humano que aguente, né, essa carga, né, intensa de trabalho. E aí os nossos associados, da mesma forma, nossos associados, né, militares estaduais que o são, uns pertencem à Polícia Militar, outros ao Corpo de Bombeiro Militar. Então, eles, da mesma forma que o pessoal da área da saúde, eles estão na linha de frente. Então, a pandemia está aí, mas o crime continua. Né? Então, a segurança pública precisa ser efetivada. E não só isso, como eu até, né, brinquei contigo, né, atrás, em algumas localidades, na capital não. Na capital nós temos toda uma estrutura, né, departamentalizada. Mas no interior do estado, às vezes, aquele militar, ele é tudo. Né? Aquele militar, ele é até o padre. Né? Ele é o juiz, ele é o promotor, ele que faz aquele primeiro atendimento de emergência, não é, por óbvio, aguardando o profissional da saúde. Então, a carga de estresse é muito grande. E tem um ponto que é importante, sabe? Assim, minha admiração e a importância do reconhecimento dos militares, dos profissionais que estão cuidando da segurança. E, assim, e tem um ponto que é muito importante, sabe, Wilson? Eu vejo muito, já tive alguns alunos, até da área de tecnologia em pós-graduação, que são militares também, e eu vejo muito o quanto a importância da missão de vida e de carreira desses profissionais. Sabe, a questão de propósito. Qual é o propósito mesmo
de fazer aquilo que eu estou fazendo. Como você falou, assim, são profissionais que estão aí atuando, assumindo diferentes papéis para poder cuidar dessa população. Né? Quando você falou da colaboração, do ajudar o outro, e um ponto que é muito importante para a gente fortalecer nossa inteligência emocional, evitar sair dessa correria que eu falei e entender qual é o propósito de fazer aquilo que eu estou fazendo. Porque eu vejo como tem um sonho, quem é Emily, tem um sonho como quem é médico ou qualquer outra área, eu preciso entender qual é o sentido de fazer o que eu estou fazendo. É sair dessa correria e parar para mim mesmo. O que faz sentido eu trabalhar, fazer o que eu faço? Eu vejo, não seja como coach, como palestrante ou lá na ONG, o meu propósito é o ser humano, ajudar os profissionais a crescerem na carreira estando felizes. Então, quando eu entendo que eu estou fazendo isso o tempo inteiro, da aula até 11 horas da noite, já deixa de ser cansaço, porque eu me conecto com o lado positivo, que é o quê? Sim, sim, sim. Eu estou atendendo o meu propósito. Então, esses profissionais também. E aí eu quero dar assim, uma salva de palmas mesmo, sabe, assim, para esses profissionais que estão estão na linha de frente, cuida a gente nesse momento. Eu digo que, pelo incrível que pareça, o que a gente está vendo aí, o que está acontecendo, está sendo uma oportunidade para a gente, carreira da gente. Para a gente, questão de valores, qual é a minha missão aqui na vida mesmo, né? O que é que eu estou aqui para fazer? E, assim, e tem um ponto que é muito importante também, exercitar a gratidão. Será que eu estou olhando só para o negativo? Eu estou olhando só para o que falta? Eu estou olhando só aquilo que eu não consegui fazer ainda? E eu estou esquecendo de olhar tudo que eu estou fazendo pela população? Porque tudo que a gente quer realizar a nível emocional, sabe, Wilson? Sim. Então, assim, atender da forma Sim. como eu estou pensando, alimento a emoção, uma ação e um resultado que eu vou ter. E do mesmo jeito que para ter um corpo físico, né? Para poder estar malhado, parado fisicamente, eu preciso treinar. Não adianta eu dizer assim, nossa, eu quero estar malhada, você quer estar malhado, e um dia só de academia. A gente sabe que não é isso. Uma vara de condão, né? Uma vara de condão e tá aí, né? Então, para ter musculatura, a gente que está aí nos nossos 50 anos já, né? Já fiz os 50, logo é você que vai fazer seus 50. Então, não, eu vou fazer 40, vou fazer 40. A gente precisa cuidar do corpo e a gente precisa cuidar também da nossa mente. Do jeito que a gente cuida do corpo e cuida da alimentação. Então, se eu quero emagrecer, eu preciso cuidar. Não é comer salada um dia. Eu preciso cuidar para estar com salada e comida saudável todos os dias. Assim também é a nossa mente. Assim, eu preciso saber quais são os pensamentos que eu estou trazendo para a minha mente. E isso é um treino. É um treino para a gente fortalecer a inteligência emocional. Começa aqui, ó. Que tipo de pensamento eu estou alimentando? Sim, fazendo o gancho aqui, antes eu mando um abraço aqui, porque eu vou fazer justamente esse gancho ao doutor Kleber Freitas, advogado também, né, que faz parte da assistência jurídica da Força Invicta, mas que eu conheci, eu ainda estava na ativa, eu acho que em 2017, salvo engano, foi 16 ou 17, numa especialização de Direito Militar, onde eu tive a oportunidade de bater um papo, né, no final de semana. Eles falam, né, me chamam de professor, mas não, eu estava ali justamente batendo um papo, tentando transmitir um pouco o que eu aprendi para eles e, na verdade, naqueles finais de semana, que inicialmente era apenas um e se transformaram em 3 ou 4, eu aprendi muito mais do que eles. Então, eu sempre gosto de fazer algumas, né, comparações para facilitar. Eu gosto de desmistificar as coisas, né? Então, até mesmo numa aula de direito, eu não gosto muito do juridiquês, né? Então, eu gosto mais de deixar... É como eu brincava assim, né? Nós usamos o juridiquês até para poder fazer com que aquele aluno que está um pouco disperso, ele passe a ficar atento. Então, a gente chega assim, fulano, qual a natureza jurídica disso? Aí a pessoa se espanta, pô, natureza jurídica? Aí pronto, passa a prestar atenção na aula. Então, são técnicas que nós utilizamos para prestar atenção. E aí depois, logo em seguida, eu explico, pô, natureza jurídica é o quê? O que é aquilo para o direito, né? Então, o que é uma apelação para o direito? Qual a natureza jurídica de uma apelação? É um recurso. Então, na verdade, qual a natureza jurídica, vamos fazer assim, de uma cadeira? É um móvel que serve para sentar.
Então, desmistificando. Então, primeiro eu retenho a atenção dele, e aí, a partir desse momento, ele já não mais conversa, porque senão ele pode ter uma outra pergunta dessa natureza. Né? Então, o que eu quero dizer? Como você falou, então não adianta eu querer algo e não executar. Né? Então, a solução, ela está aqui na nossa mão. Né? Na nossa mão é o quê? Positividade, não é isso? Então, temos que ser positivos, otimistas, não é? Não podemos ser pessimistas. A direção, ao dedo, visão e direção. Nós temos que saber para onde queremos ir, para onde estamos indo, senão vamos ficar dando voltas, não é verdade? E aí vem essa parte que eu quero dar o exemplo, que é o terceiro, que é atitude, execução. Então não basta eu dizer assim, de repente eu falo, eu quero surfar. Vamos dizer aqui, eu nunca, por exemplo, eu nunca aprendi a surfar, porque eu falo assim, eu quero surfar. Eu quero surfar. Compra uma prancha. Em primeiro lugar, você tem que ter uma atitude. Compra uma prancha. Né? Ou toma alguma emprestada, né? Agora sabendo que pode tomar um caldo, quebrar e vai ter que comprar outra para substituir. Então, certa feita, eu fiz isso, eu comprei uma prancha usada de um amigo e fui para poder tentar surfar. No primeiro caldo que eu tomei, eu falei, sabe de uma coisa, eu não quero mais isso não. Mas nós temos que ter atitude, temos que executar. Se não executarmos, nunca chegaremos, né, ao nosso objetivo. Isso é o experimentar, né? Stani está falando aí de determinação e sair. E um ponto importante, quando a gente fala dessa inteligência emocional, passa por aí. A minha decisão, a minha determinação de conduzir a minha vida, ao invés de deixar a vida passar por mim. Quantas vezes a pessoa fica dando desculpa, não está fazendo algo porque o outro que é culpado. Porque o outro não me ajudou nisso. Como é que eu posso trazer essa responsabilidade para mim? Até a questão de estresse mesmo, às vezes a pessoa fala assim, poxa, o meu colega do trabalho está me estressando. No momento que o colega está me estressando, eu estou dando poder para ele. Porque eu não sou responsável por essa situação. Para você ver como é que a gente começa com o pensamento. No momento que eu digo assim, eu estou dando espaço para essa figura me estressar, eu já passo a ter o poder, está em minha mão, no sentido de que assim, a responsabilidade. Aí entra aquela questão, o que eu vou fazer para que essa pessoa não me estresse mais? Será que eu vou fazer vista grossa em relação à atitude dele? Será que eu vou dar uma devolutiva para ele do quanto aquilo ali está me incomodando? Será que às vezes eu preciso me retirar, às vezes, para não conviver com algo que eu não quero conviver? Então, assim, a questão, o grande salto está aí. O que eu vou fazer para mudar a situação? Porque aí eu não fico na vítima de que o outro que está me estressando. Na verdade, eu não quero mais deixar que o outro me estresse. Aí é o que eu falei no início da live. Do 90%, 10% está no que acontece com a gente. 90% está na... Como nós nos posicionamos. E assim, Suzane, foi como um autor que eu li recentemente, que ele fala, né, e desse exemplo que eu estou aqui colocando, está nas mãos, né? Eu falei, ele dá o exemplo em cada um dos dedos. Eu não farei aqui, ele até diz isso, esse é o da positividade, né? O otimismo, né? Quando nós fazemos assim, não precisamos falar mais nada, né? Passamos na rua, todo mundo já sabe, tá tudo bem, né? Positivo, né? Eu estou aqui otimista, né? O da direção, tal. E aí ele fala o da, né? O da atitude. Então, em alguns momentos, é aquele momento de silenciarmos. Em alguns momentos, é um momento de tomarmos alguma atitude e, vamos parar. Porque se caminharmos dessa forma, não vamos chegar ao objetivo, né, que é em comum. Né? Então, é essa atitude. Então, essa atitude ela vai variar de momento, né? De momento a momento. Por óbvio que o momento em que enfrentamos é um momento de mais, né, parcimônia, de mais compreensão, de mais empatia de um, né, para com o outro. É justamente por isso que eu tive essa, né, essa ideia que foi abraçada pela diretoria executiva de lhe convidar para poder estarmos aqui hoje nessa live. Né? Como você bem disse, inicialmente aqui tivemos alguns problemas de conexão, mas agora já está estabilizado. Estamos nos 15 minutos finais do Instagram, né? Infelizmente o Instagram determina o tempo, mas quem aqui não esteve presente ao vivo, online, pelos diversos motivos, vai poder acompanhar posteriormente, porque as lives nossas elas ficam gravadas, né, lá no nosso Instagram. Então, vai ver justamente isso aqui que nos brindou. E eu vi aqui passando, quero dar aqui um abraço, mandar um abraço e convidá-lo para poder fazer parte sempre das nossas lives. Eu creio que seja ele,
tenente-coronel Edival Filho, não é? Que foi meu, né, mestre em metodologia científica. E, como eu disse, né, é isso. Eu costumo não colocar, né, eu coloco somente ali, né, Wilson Corrêa, diretor jurídico que estou. Eu costumo aqui, nesse momento, não colocar as especializações. Mas eu digo, eu fiz algumas, mas eu aqui digo aqui a ele, se ele ainda estiver presente, se não tiver, ele vai ouvir. Foi juntamente com ele, né, que fez parte, e o professor doutor Díler da Cunha Júnior, um momento em que eu aprendi a fazer pesquisa, né, que foi em 2011 no CESP, no curso de especialização de segurança pública que eu fiz, né, promovido numa parceria, um convênio da Polícia Militar do Estado da Bahia e o NEB. Né? Então, tive como orientador de metodologia o mestre, né, o professor mestre, tenente-coronel Edival Filho, e o meu orientador foi o doutor Dirler, né? Todos aqui que estão assistindo, a maioria até conhece, é um professor nosso, ele é juiz federal, constitucionalista de escola. E aproveito e mando um abraço também aqui, vi aqui mais um professor, tem o major, meu calouro, viu? Foi meu calouro, Paulo Cunha. Um abraço, Paulo Cunha, para você, né? Seja bem-vindo, sempre seja presente aqui em nossas lives. Pois é, a turma toda presente aí. Interessante isso, né? Professor Wildson, professora Suzane, e você sabe que esse é um papel tão importante. Você falou do quanto a gente aprende ensinando, e eu digo que ser professor, eu vi alguns alunos que entraram aí, alunos, tanto daqui de São Paulo quanto de Salvador, que eu dei aula 15 anos atrás, e essa relação com o aluno é sensacional, né? O quanto a gente aprende com os alunos mesmo, né? Muito mais. Até aquele que vai lá só para fazer pergunta de bolso. Até aquele ali, né? Esse aí nos ensina. Né? Que tem aluno que vai com aquela pergunta de bolso. E hoje, em tempo de smartphone, então. Um abraço ao doutor Vivaldo Amaral, doutora Dominique. Aqui, assim, está uma grande rotatividade, né? Então, tem gente entrando, saindo. Então, a live está bem rotativa. Bem dinâmica isso. Bem isso dinâmica. Que é importante. Pois é, e assim, tem um último ponto, daqui a pouco a gente vai chegando no finalzinho aí. Eu queria trazer para essas pessoas que estão aqui, tem 2 pontos que eu quero trazer, sabe, Wilson? O primeiro a gente sabe que tem algumas pessoas de linha de frente, né, assim, militares, profissional de saúde, como a gente falou, porteiros, entregadores, e tem muitos profissionais também que estão em casa, né, de home office, profissionais de tecnologia, de outras áreas também, e que estão passando. Nós, o professor Paulo, hoje eu fiz aula dos MBA, olhando os alunos aí pela câmera. Mônica Françoso entrou aí, ó, a professora, sabe do que eu estou falando. E assim, o quanto é importante nesse momento para fortalecer essa inteligência emocional, criar espaços de vida pessoal nesse momento que está trabalhando, que o trabalho devore o dia a dia dela, e Sim. Aí isso pode levar ao estresse. Então, eu preciso realmente esse posicionamento e determinação que você falou, do mesmo jeito que foi com a tua prática de surf lá, para dizer eu quero fazer isso, a gente tem que saber o momento de dar limite. Dar limite para dizer, agora vai ser um espaço para fazer refeição, nossa, vai ser um espaço agora para ficar com o filho. Então, isso tem que partir da gente, não pode ficar esperando sempre do outro ou ficar reclamando. Você vê que a pandemia aconteceu igual para todo mundo, só que para cada um tem um significado diferente. E eu digo assim, ainda está em tempo de aproveitar como oportunidade para ver muitas questões nesse momento de pandemia. Talvez seja o momento de se unir mais com família, sabe, de ter momentos com família em casa para poder fortalecer ainda mais esses vínculos. E tem outro ponto que eu quero dizer também, que, assim, primeiro, assim, a gratidão que eu estou por estar aqui hoje com vocês, sabe, Wilson, com essas pessoas todas que estão aqui. O Kleber Freitas, advogado, né, estava lhe parabenizando aqui como professor sensacional, ele disse que foi em 2017. 2017, né? Isso, 2017. Com a saúde dos associados. É isso aí. E esse tema é fundamental, que é cuidando do ser humano, atrás da farda, atrás do crachá, atrás da leco, que a gente cuida dessa população toda aí. E aí tem um ponto que eu digo de tudo isso que está acontecendo, exercitar esse pensamento positivo que a Neide Anjos, essa figurinha aí,
para mim, é uma grande referência de pensar, aprendo com a matriarca, como você falou aí, não é, Wildson? Minha continência. A gente precisa exercitar esse pensamento positivo em relação a tudo que acontece com a gente. Então, da pandemia, do que aconteceu, o que tem de bom para cada um de vocês? Com certeza tem coisas boas. Às vezes foi ajudar um, ajudar o outro, até você estar mais em família. Então, dentro dessa perspectiva, tem um ponto que é fundamental para fortalecer a inteligência emocional e evitar o estresse, porque a gente acaba traindo a felicidade, é a gente exercitar a gratidão. Sim. E tem um exercício simples que a gente pode fazer, que eu quero trazer para vocês, do exercício da gratidão, é todo dia você registrar 3 coisas boas que aconteceram com você naquele dia. O que foi que aconteceu? Essa live foi algo bom para você? Nossa, você conseguiu brincar com o filho? Você ajudou a dar segurança para alguém na rua e na linha de frente? Chega no final do dia, é como um momento de meditação mesmo, para quem é religioso, é como um momento de oração, pensar 3 coisas boas que aconteceram. É isso aí. 3 coisas boas, porque exercitar essa fé e essa gratidão, a gente fortalece demais a nossa inteligência emocional. Eu sei que pode ter alguém que seja até ateu, mas pelo que você é grato nessa vida? Quais são as coisas boas que acontecem com você no dia a dia? E eu estou falando disso, Wildson, com base numa pesquisa que foi realizada pela neurociência, que chegou à conclusão, quando a gente vai trazendo inputs, pensamentos, como eu falei, tudo está aqui no nosso pensamento. É isso que leva à inteligência emocional. Quando a gente exercita o pensamento positivo a cada dia, o que aconteceu de bom naquele dia, tenha certeza que você vai trazendo condições cerebrais aqui, onde você vai expulsando a infelicidade. Infelicidade e gratidão, elas não conseguem ocupar o mesmo espaço em nosso cérebro. Não consegue. Foi feita uma pesquisa com ressonância magnética que chegou a essa conclusão. Então, todo dia, sabe, você saiu como militar para cuidar da segurança da população. Você como profissional de saúde, de tecnologia, você como dona de casa, que está cuidando agora de mais gente em casa, chega no final do dia e faz uma listinha de 3 coisas, pensa em 3 coisas que te fizeram bem naquele dia, que foram positivas. Tenha certeza que esse vai ser um grande exercício para a musculatura da tua inteligência emocional. Assim como você malha para criar músculos e ficar malhado, como você exercita o comer mais saudável para você ter um corpo saudável também. O exercício da gratidão é um grande alimento para você fortalecer a tua inteligência e com isso você vai estar evitando esse estresse. Porque aí a gente atrai a felicidade, né? E assim que eu estou, Wildson, sabe? Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Esse público que está entrando aí, coração da Baiana aqui, a Baiana que é a nossa tem no coração, sabe? Hoje eu estou sentindo a minha terra, sabe? Tá aí com essas pessoas conhecidas com você, estou muito feliz. Com minha família de casa também conectando aí. Tô muito feliz. Hoje minha inteligência emocional está a 1000. Está em alta, né? Aproveitando aqui essa oportunidade, primeiro... Então, aproveitando aqui a oportunidade, estamos chegando ao final, não deixar aqui de registrar também, que acompanha aqui quase todas as lives aqui, mandar um grande beijo para minha mãe, Orneide Corneia, está aí acompanhando também. E mandar um... Tá aí. Pelo menos eu vi ela aqui mais cedo. Entre e sai, mas ela fica sempre até o final. Mandar um forte abraço também, que eu sempre acabo faltando, porque ele entra aqui camuflado. Ele não tem Instagram, ele entra às vezes com o Instagram da esposa, o tenente-coronel Carlos Renato Silva, comandante do nosso grupamento aéreo da Polícia Militar. Um forte abraço, né? Temos conversado bastante ultimamente, e um forte abraço. E daqui para o final do ano, vamos ver se a gente consegue também fazer uma live aí para poder falar tudo o que o GRAE tem feito aí no combate dessa Covid. Suzane, estamos chegando aqui aos minutos finais. Eu farei aqui só uns breves agradecimentos aqui. A FENEM, a Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais, da qual a Força Invicta é filiada juntamente com outras entidades, outros estados, como eu falei do Coronel Assunção, que está presente também na live. Então, um abraço na pessoa do Coronel Marlon, que é o presidente. Mandar um abraço também a todos os associados da Força Invicta. Estamos juntos, estamos aqui. Essas lives são justamente para poder nos deixar mais próximos.
eu já soube que está sendo contratada aí uma plataforma Zoom para que nós façamos algumas reuniões, aquelas reuniões fechadas. As lives continuarão, até porque é bom ter esse elo com a sociedade, esse contato externo, mas faremos algumas reuniões regionalizadas com os associados. E mando um abraço a todos os associados na pessoa do nosso presidente da diretoria executiva, o Major Copérnico Mota Silva. E lhe abro aqui agora para poder você fazer as suas considerações finais. Faltam um pouco mais de 13 minutos antes que o Instagram, ele é cruel, né? O Instagram, quando chega no momento, ele corta mesmo. Então, para poder que nossa live não seja cortada abruptamente, lhe passo a palavra e lhe agradeço muito. Foi uma honra e uma felicidade enorme estarmos aqui juntos, né? Eu aqui fazendo, né, essa mediação, sendo aqui funcionando como mediador dessa excelente pessoa, né? E que pauta a sua vida cuidando de pessoas. Tá joia? Um forte abraço. Um abraço, Carlos Batista, Mariana, Bia. Pois é, nesse exercício da gratidão que eu falei, quero agradecer mais uma vez aqui da live. E que vocês pratiquem as 3 coisas tão gratas. Tenho certeza que vai ser algo muito simples. Eu gosto muito dessa simplicidade como caminho para fortalecer essa inteligência emocional, que vocês ajudam muita gente ao redor de vocês. Então é isso, gente. Mais uma vez, gratidão a Nayana, na Mari e todos. Tá, joia. Então, antes até de dar aqui o boa noite, avisar, né, aos nossos associados e aqueles convidados que aqui estão, nós já temos pautado mais 6 lives, né? Nós temos agora no mês, ainda em julho, nós temos uma com o doutor Marcos Barroso, vamos falar sobre o adicional de insalubridade, sobre o adicional de periculosidade e outras ações. Em agosto, nós temos a live do Coronel Assunção, no dia 12 de agosto, vamos falar sobre o militar estadual à luz da Constituição Federal. No final de agosto, nós vamos ter a live, né, vamos falar sobre o marketing político digital, né, eleições. Nós temos alguns associados que vão se candidatar, né, a prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, nós temos a doutora Paula Carvalho, que vai falar sobre o marketing político digital. No mês de setembro, teremos o Coronel Martínez, mais uma vez, falando sobre o ciclo completo. E no final do mês, o Major Roger, né, Vasconcelos, que é o diretor jurídico da FENEM e vice-presidente da Associação dos Oficiais Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, que vamos dar uma pincelada, mais uma vez, sobre o sistema de proteção social dos militares, detalhes finais que as pessoas ainda estão em dúvidas, e vamos falar sobre a carreira jurídica. Tá bom? Suzane, meu muito obrigado mais uma vez. A Força Invicta lhe agradece, os associados lhe agradecem, os nossos 3.830 associados. Tenham uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada.